outdoors, forever free. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou muito grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando de falar um pouquinho da sua palavra. Já vou pedindo desculpa, que eu estou bem resfriada, a garganta bem afetada pela gripe forte, mas eu vou ler um pouquinho da palavra do Senhor e peço ao Espírito Santo de Deus que fala aos vossos corações aquilo que eu não posso falar. Então aqui eu vou ler aqui em Mateus 35, verso 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar o seu sustento a seu tempo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Também, bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor vier, achará fazendo assim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito e glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, desde que Ele escolheu os discípulos, né? Ele vem falando a sua palavra, vem ensinando. Ele mais lá para trás está falando sobre o fim dos tempos, sobre a tribulação, sobre a vinda dele. E aqui está falando para os discípulos, dando exemplo de um servo fiel e prudente. Que nós temos que ser fiéis ao nosso Senhor, ao Senhor Jesus, que Ele nos ensina tudo o que devemos fazer. E também nós temos que ser fiel e prudente ao nosso patrão aqui na terra, que muitas vezes, não digo eu nem você, mas sempre há alguém que, se o patrão virar as costas, começa a enrolar, tapear, varrer o lixo para o tapete, porque o patrão não está vendo. Mas tem um que vê todas as coisas. O Senhor Jesus falou: não façais aos outros aquilo que não quer que façais a vós. E o Senhor vê tudo, e nós não podemos sair fora dos mandamentos de Deus. Se Ele nos ensinou a ser servo fiel, nós temos que ser servo fiel. Nós temos que agradar o patrão, nós temos que fazer tudo que Ele mandar. O Senhor Jesus falou uma certa vez: tudo que mandar fazer, faça, mas faz mais um pouco. Sempre faz mais um pouco. Vocês já viram que tem patrão que contrata um empregado? Eu já vi isso em algum lugar. Que o patrão, aquele servo era tão obediente, aquele servo era tão prudente, tão fiel, que o patrão confiava nele. O que o patrão fez? Quando ele faleceu, antes de falecer, ele passou todos os bens para aquele empregado fiel e prudente. Que ele viajava, mas quando voltava, estava até melhor do que ele deixou tudo. Então, aqui está dizendo aqui mais abaixo: em verdade vos digo que em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Quando o empregado trabalha dignamente, respeitando as regras, dando o patrão presente ou não, seja qual tipo for o trabalho, ele consegue executar,
e dá melhor. Tá vendo aqueles empregados que trabalham e não é dizer que está puxando, sabe? Não. É quer ser útil. Entendeu? A pessoa quer ser útil. O empregado vai lá, terminou todo mundo está indo embora, ainda fica mais para trás um pouquinho, arruma a mesa, arruma ali, arruma tudinho. Se tiver que passar até uma vassoura, passa. Esse é o empregado que trabalha em prol da empresa. E o patrão, que não é bobo, ele sabe, né? Então, o Senhor Jesus está falando aqui do servo fiel e prudente. Que nesse mundo nós temos que ser prudente. O patrão não está vendo, mas não vai ter alguém que vai denunciar, ou mesmo que ninguém fale, nós temos que ser fiel e prudente. Afinal de contas, nós estamos ganhando nosso dinheiro, nosso alimento, né, nossos recursos ali para sustentar a nossa família. Então, o empregado, o servo, tem que ser fiel e prudente. Então, meus queridos, mas aqui o Deus Jesus está falando, sempre Jesus falou em parábola, e ele sempre comparava as coisas lá do alto, assim, falando em parábola, para que a gente possa entender. Então, aqui nós sabemos que Jesus também quer falar, primeiramente ele quer falar, sobre nós sermos servo fiel dele. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós sabemos que nosso nome está escrito no livro da vida, nós sabemos que quando Jesus vier, ou quando a gente partir daqui, nós temos lugar, porque Jesus falou que ia preparar lugar para nós, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, não volta atrás, e nós temos essa esperança, essa certeza, que quando nós partir para a eternidade, nós vamos ter um lugar preparado por Jesus. Então ele está falando que nós temos que ser fiéis e prudentes. Prudente na obra de Deus, prudente naquilo que o Senhor Jesus falou, nos ensinou desde muito tempo, desde o princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Entendeu? Nós, para ser um servo prudente, Jesus está lá, mas está contemplando o que a gente faz aqui. Então, nós temos que ser prudentes, obedecer a palavra e viver uma vida de retidão nos caminhos do Senhor. O Senhor está no céu, nós estamos aqui. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus de perto e não de longe. Ele sabe tudo o que fazemos. Então, vamos ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Vamos obedecer a palavra dele. Para quando ele vier, ele possa nos achar fazendo assim. Meus queridos, estou fazendo esse vídeo segunda, quarta e sábado. Eu não poderia, não estou bem de saúde, eu nem dormi à noite. Mas esse compromisso que eu peguei de colocar esse vídeo no ar, esses 3 dias por semana, e na quarta e na quinta-feira tem um pequeno poema que eu também coloco, eu estou fazendo para Deus primeiramente, e em segundo lugar para tocar no coração de vocês, a palavra que Deus me der, eu falo. Mas é como aquele passarinho, que é uma história aí contada por aí, que o passarinho levava água no biquinho para apagar um incêndio. Alguém criticou e zombou. Como tu vai apagar um incêndio com esse biquinho tão pequenininho, só cabe uma gota d'água? Ele falou, eu posso nem apagar o incêndio, mas eu estou participando. Então, estou participando um pouquinho que eu posso, falando do Senhor Jesus, falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso eu sei falar. Sei falar também que nós temos que aceitar Jesus e andar no caminho dEle e ser fiel a Ele. Porque Ele nos observa a todo momento. E todo momento que eu penso no meu Senhor Jesus, eu sinto a presença dEle, eu sinto que Ele está olhando para mim. Não é por isso que eu vou ser fiel, não. Eu vou ser fiel porque Ele falou para que possamos ser fiel. Porque o homem prudente, o homem fiel, vai ter sua recompensa. Lá, quando chegar lá na eternidade, nós vamos receber nossa recompensa. E mesmo que nós não recebêssemos recompensa nenhuma, nós fazemos isso por amor, Senhor Jesus. Porque Ele morreu por nós. Ele subiu aquele monte, do Gólgota lá, e subiu, e chegou lá, foi crucificado. A dor cruel de cruz, a morte cruel,
por nós. Então temos que ser grato a Ele e fazer tudo para agradar o nosso Senhor. Sabe que nós somos falhos, a gente erra toda hora, mas nós somos conscientes de que temos que ser fiel. Temos que ser fiel e prudente. Que se a gente for fiel e prudente, a gente não vai arredar o pé do caminho que Deus pôs diante de nós, que é o caminho que é Jesus Cristo. Então aqui está falando que quando o seu Senhor vier, Ele quer que nós estejamos fazendo assim. E aqui no outro verso 3 está dizendo que ele incorporará o servo sobre todos os seus bens. Nós temos uma herança, meus queridos. Nós temos uma herança na eternidade. Muitas pessoas pensam que é só aqui, vão formar riqueza, vão comprar isso, comprar aquilo. Isso que vai passar, não vai demorar, isso vai passar e nós não vamos levar nada. Mas não é por isso que nós não vamos trabalhar, não é por isso que nós não vamos fazer para o dom de viver uma vida confortável. Se puder ter um dinheirinho na lava, a gente vai ter, mas não podemos botar o coração nisso. Nós temos que, por gratidão, por honra a esse Deus que tudo fez por nós temos o dever de ser fiel e ser prudente. Para quando nosso Senhor vier, Ele possa nos achar fazendo assim. Com o nosso coração lá nas coisas do alto, fazendo bem a quem podemos fazer bem, obedecer a palavra e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha o mandamento que Deus deu. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a integridade da tua alma e ao próximo com a ti mesmo. Uma coisa que agrada ao Senhor é a gente fazer bem ao próximo, estender a mão para o próximo, não fazer acepção de pessoa, porque Deus não fez acepção. Ele nos amou de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós éramos gentios e gentios não tinham muito valor. Mas o que Deus fez? Aí ali em João 1 está escrito: eu vim para que eram os meus, mas os meus não me receberam, mas todo aquele que me receberam, eu dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus queridos. Nós temos uma herança para receber na eternidade. Eu quero deixar essa palavra com vocês. Peço desculpa por não ter lido melhor, porque eu já falei, né, no outro vídeo. Estou com muita dificuldade para ler. Olha aqui. Eu tiro foto, celular, e passo com papel, uma letra bem grande, para eu poder ler. Mas Deus é comigo. Deus é comigo e eu confio no meu Deus. Enquanto eu puder, eu vou falando. Fica com Deus. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, um ótimo domingo. Amanhã é dia de ir para a igreja. Louvar e adorar esse Deus Todo-Poderoso, que tudo fez por nós. Fica com Deus, meus queridos. Que Deus abençoe vocês e todos os seus familiares. E tenha uma boa tarde. Já é de tarde. Fica com Deus. Que Deus guarde vocês, por onde quer que vocês andarem estiver. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.